Ora, obrigado, João Pedro Gomes. Pronto, bem, antes de mais nada, agradeço à Unicef por ter organizado esta sessão, independentemente do número de participantes que viessem, ou destas coisas externas que puderam influir. De qualquer modo, agradeço também a presença. Ora bem, eu, a mim, eu vou fazer o possível para que a vossa vinda aqui vale a pena, para que vocês considerem que no fim não foi tempo perdido e que vos serviu para alguma coisa. De qualquer modo, não me vou pôr na posição de o professor que está a dar uma aula, portanto qualquer dúvida, qualquer coisa que eu me expresse mal ou que não seja bem claro naquilo que disser, estão à vontade para me interromper e perguntar. Portanto, o meu nome é João Pedro Gomes, os dados pessoais estão na capa do livro que já viram. Eu trabalhei basicamente, comecei a trabalhar, portanto eu fiz o liceu, comecei a trabalhar em turismo, tive 20 anos na agência Abreu, passa a publicidade, entretanto tirei as minhas origens não são propriamente ricas, eu consegui chegar ao 7º ano, não foi mal, escolhi o 7º ano de Germânicas porque pensava na altura, pronto, aprendendo alguma coisa de inglês ou alemão, que é que me serve ficar com o 6º, 7º ano do liceu, na altura, de físico-química, que não vai dar para nada, mas fui para as Germânicas porque ficava com um bocadinho desenvolvia um bocadinho o inglês do segundo ciclo e aprendia umas coisinhas de alemão. Eu, nessa altura, jogava futebol nos juniores do Porto e havia um treinador que era o Artur Baeta, um homem bastante culto no meio futebolístico, que sabia que eu tinha parado de estudar, portanto eu tinha 17 anos, era pequenino, então, como sou hoje, tinha 1,60 m, portanto ele viu que eu no futebol, enfim, comparado com os outros, a minha carreira não seria propriamente grande coisa e como para todos os jogadores de futebol não seria longa, e então ele, como os donos da agência Abreu estavam interessados em chegar à direção do Futebol Clube Porto, para ficarem com as viagens do clube, etc., publicidade, etc., ele sabia desse interesse da agência Abreu e então utilizou os seus contactos pessoais para me arranjar uma entrevista na agência Abreu a ver se eles me arranjavam um emprego. Portanto, tinha 17 anos, estava há 3 anos na tropa e naquela altura, no tempo da guerra colonial, ninguém dava emprego a quem estava prestes a ir para a tropa, não é? Eu fui a Abreu, como tinha a cunha do Artur Baeta e os Abreus queriam dar-se bem com pessoas que estivessem já dentro do clube, empregaram-me. Deram-me um emprego, apesar da tropa, estar para breve, e pronto, eu como entretanto falava inglês, alemão, francês, etc., e escrevia tudo, tinha sido bom aluno, pronto, eles 3 meses depois de eu entrar, sugeriram-me ir para a Abreu de Lisboa, que estava aqui, já havia 100 e tal funcionários, e na Abreu de Lisboa só havia uns 20 e tal, mas a Abreu de Lisboa estava a crescer muito mais com o turismo estrangeiro do que aqui do Porto. O Porto vivia à base de empresas e turistas individuais poucos, e a de Lisboa estava a crescer muito com o turismo para o estrangeiro e com viagens de portugueses a ir também. De modo que eu fui parar a Lisboa e por um mero... Portanto, nessa altura, o curso de letras aqui no Porto só tinha História e Filosofia, não havia Germânicas nem sequer Românicas. Quem quisesse Românicas ou Germânicas tinha que ir para Coimbra ou para Lisboa. Eu não tinha dinheiro para nenhuma dessas coisas. Mas depois calhei de encontrar, por acaso, colegas meus do liceu que tinham ido para Germânicas ou que tinham ido para Românicas, e encontramos na rua, por eu estar a trabalhar, em certos, e eles disseram: João, não era, eles chamavam-me Pedro, porquê que tu não te inscreves, não sei o quê, não sei o que mais, mas eu vou tirar curso para nada, estou a trabalhar, não tenho um emprego. Mas houve um argumento que me convenceu, é que eu, se me inscrevesse na universidade, podia adiar o serviço militar. De modo que a única razão porque eu me inscrevi em Germânicas, como aluno voluntário, como se chamava na altura, não ia às aulas, só ia aos exames, a única razão porque eu me inscrevi em Germânicas, felizmente, foi para atrasar a tropa. Graças a esses meus colegas que já estavam a estudar e já estavam por dentro dessas vantagens, eles próprios estavam a pedir adiamentos. Então inscrevi-me em letras e fui fazendo. Na altura a regra era, os estudantes universitários podiam pedir adiamento da tropa até dentro da fórmula 20 mais anos, ou seja, desde que pudesse acabar o curso.
até 20, mais 4 ou 5 ou 6, conforme os anos do curso, desde que pudesse acabar a licenciatura. Nesse prazo, podia pedir adiamento. De modo que eu comecei a fazer o curso e nos 2 últimos anos até fiz só uma cadeira em cada ano, porque ia chamando de propósito para atrasar a minha entrada para a tropa. Ora, eu nasci em 48, a Fórmula 20 mais N, que é de 5 anos, anos germânicos, dava 73. Portanto, eu até 73 tinha que acabar o curso. E em 73 acabei a última cadeirinha que tinha deixado pendurada para fazer render o peixe. Deixei essa cadeira pendurada, fui em 73 e, portanto, em 74 ia ser chamado para a tropa. Claro. De modo que eu, na Abreu, como falava várias línguas, tinha subido, era chefe de uma secção, e eu avisei, olha, é preciso procurar alguém para me substituir, porque eu vou para a tropa são 5 ou 6 anos, portanto é melhor começarem a passar em alguém para que eu tenha tempo de formar, para ficar a liderar a secção, além de que eu não estou com intenções de fazer a tropa, mas estou a pensar que na altura havia esse assalto, não era? Para a França, para onde calhasse, eu também estou a pensar. Então o meu patrão, o Dr. Abreu, disse-me, ficou pensando naquilo e disse, ele cheio de medo quando falou comigo, chamou-me ao gabinete, João, não lhe estou a dizer nada, senhor, por favor não me diga a ninguém nada que eu lhe vou dizer aqui, mas o senhor, foi o senhor que me disse que não ia fazer para a tropa, que ia fugir para o estrangeiro, que foi ilegal e não sei o que, não sou eu que o estou a convidar, mas já que o senhor vai para o estrangeiro, sei que mais estaria interessado em ir trabalhar para a nossa agência no Rio de Janeiro, era um dos principais, Rio e São Paulo eram os 2 grandes centros geradores de negócios para Abreu, viagens brasileiros que vendiam-se aos milhares, viagens caríssimas de 30 dias, porque os brasileiros vinham à Europa uma vez na vida, e porque quando vinham à Europa estavam cá 4, 5, 6 semanas, um mês e meio, e portanto eram viagens que cada muito dinheiro à empresa. Portanto, eu vim com aquela proposta e disse. Eu fiz-me cara, disse, vou pensar nisso, eu tinha pensado em ir para o Brasil, tinha pensado só na Europa e não sei mais, mas aceitei. Fui parar ao Brasil. Fui parar ao Brasil, portanto, no fim do ano de 73. Em 74 há uma coisa chamada 25 de Abril. E a saída legal para o Brasil? Tinha sido legal. Por causa do emprego lá? Tinha arranjado passaporte, já tinha arranjado passaporte logo em 70, 71, porque a Abreu mandava-me com uma carta de Abreu a dizer que vai tratar disto, aquilo, daquilo. Portanto, eu já ia no meu 3º passaporte, eu já me tinha falado de viajar para a Europa. Porque ninguém falava línguas naquela altura, ninguém aprendia, claro. E eu estava na Abreu, portanto, uma agência de viagem, tem contactos com o estrangeiro, e que precisa de fazer contato. Eu fui à União Soviética em 1970, pela primeira vez, fazer negócio, porque os brasileiros, não eram os portugueses, mas os brasileiros queriam, em todos os países, visitar também a Rússia, a União Soviética, tal como queriam visitar a Alemanha ou a França, outra coisa qualquer, e a Abreu, portanto, organiza muitas viagens para lá, através de turistas, alguém para fazer contatos com turistas, preciso de alguém. Eu na altura não tinha sequer aprendido russo, aprendi um bocadinho depois quando fui para o Brasil, mas a Abreu deu-me essas possibilidades, portanto eu estava em Lisboa, fui para Lisboa por causa da agência Abreu. Fui para a Faculdade de Letras, porque estava em Lisboa, havia germânicas, os meus colegas me diziam, olha para a tropa, não descansas a tropa, está bem para aqui, nem que seja só para atrasar a tropa, não sei o quê. E depois fui, portanto, para o Brasil para trabalhar na Abreu e estive no Brasil os 73, 74. O 25 de Abril foi logo no princípio do ano, e eu disse, há um 25 de Abril vamos ficar no Brasil, de modo que para mim estou muito longe dos patrões, mas disse, bem, eu vou voltar para Portugal, aquilo há um 25 de Abril, com 25 de Abril faço a tropa, faço tudo e voltei para cá. E voltei para Abril, voltou-me a aceitar e entanto fui para a tropa. Mas tive assim essas e foi no Brasil que aprendi, lá no Brasil há muitos cursos de aviação, muitos cursos de Esperanto. Eu fiz lá um curso de 3 meses numa escola, aprendi umas coisinhas de Esperanto, foi lá no Brasil que aprendi e achei muito interessante, porque então tinha acabado as germânicas, tinha tido boa nota, fui então convidado para, portanto a seguir ao 25 de Abril fui convidado para ir para assistente de linguística e linguística alemã, porque era a língua que eu dominava, que eu utilizava mais e que dominava melhor. E, portanto, sem querer fui acumulando esta série de coisas na parte das línguas e de viagens, porque fui para as viagens porque falava línguas e ia representar a Abreu, porque eu é que falava línguas e naquela altura ninguém falava, eu estava numa situação absolutamente excepcional. E pronto, beneficiei de todas essas coisas. Entretanto, acabei por sair na Abreu, como eu
era da Comissão de Trabalhadores, estava ligado ao sindicato, etc. Começaram a fazer a vida negra, porque entretanto, porque já era depois do 25 de Abril, portanto já era outra situação e eu já não alinhava com os patrões. Eles já não podiam fazer o que queriam, como antes, não é? O que acontece? Começaram a chatear, até que a certa altura, o que é que me fizeram? Eu era o chefe de secção, fui aumentado 1000 escudos, e o subchefe de secção que estava abaixo de mim, que era o Nabo, foi aumentado, mas era reacionário, tinha essa vantagem, foi aumentado de 2000 escudos. Eu tinha, entretanto, nas viagens que fazia, tinha muitos contactos e tinha sido convidado por uma empresa que só fazia traduções, só tinha tradutores intérpretes, era uma empresa só de traduções para publicações, em muitas línguas, e eles não tinham ninguém para português, porque antes do 25 de Abril só em Portugal é que se falava português. Angola não era independente, Moçambique não era independente, não havia nenhum país independente, portanto eles não tinham ninguém para trazer português. Portanto, quando eu ia para tratar dos contratos de viagens, apareciam-me sempre os tradutores de lá e diziam, pá, não, contigo não precisamos trabalhar para porreiro, tu falas alemão, tudo. E então a empresa deles convidou-me para ir para lá. Eu disse, mais, pá, em Portugal há o 25 de Abril, pá, estou ativo, sou membro do Partido Comunista, pá, sou o chefe de uma célula, lá na parte do setor turismo não há mais ninguém, eu estou a dirigir aquilo e tal, não sei o que mais, não venho. Quando a Abreu me faz aquilo, portanto, a mim aumenta 1000 escudos, ao meu subchefe aumenta 2000, eu telefonei para Berlim e disse, vocês não me fazem um lugar de tradutor, não sei o que mais, eu encargo na empresa, então olha, daqui eu tinha que dar um mês de pré-aviso, dei um mês de pré-aviso à Abreu e fui embora. Fui para lá, tive 2 anos em Berlim a trabalhar numa empresa onde só fazia traduções, porque naquela altura, portanto, eles estavam a traduzir todos aqueles materiais desde propaganda política, lida, tudo, mais alguma coisa. Eles tinham em francês, em alemão, em italiano, em todas as línguas. Em português não era preciso, porque a maneira a fazer aquilo era só para mandar para Portugal. Claro. Mas de repente passou a haver não sei quantos países que estavam a ser governados por ex-movimentos de libertação. E, portanto, eles tinham muito interesse na parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da RDA, nessa altura havia duas Alemanhas, não é? O Ministério dos Negócios Estrangeiros e todo o setor político, etc., estavam interessados em ter alemães que falassem português e gente para traduzir os ministros, etc., que iam lá à RDA para negociações, para isso, e, portanto, eles estavam a precisar, como pão para a boca, de gente a falar português, que era uma língua nova, que antes não existia, porque só havia Portugal e portanto, eles não precisavam de português para nada. E, portanto, eu fui para essa, portanto, graças à agência Abreu, como ter feito aquele mini aumento inferior ao do meu subordinado, eu fui para Berlim. Fui por um ano, mas gostei tanto daquilo que acabei por ficar lá 2. E quando vim de Berlim, a situação entanto já tinha mudado, a Abreu mostrou algum interesse, mas entretanto eu acabei por não voltar a Abreu, porque entretanto a Intersindical criou uma agência de viagens própria, que se chamava Agiturismo, não sei se na altura, e eu fui para diretor da Agiturismo. O pessoal que trabalhava ali era tudo sindicalistas e coisas assim, mas a Agiturismo começou a funcionar muito bem, deu muitos lucros, felizmente, para a Intersindical, só teve um problema. Estava a dar tantos lucros que a Intersindical começou a querer usar o dinheiro para coisas que não tinham a ver com o turismo, portanto, era para apoio a sindicatos, etc. E, de repente, colocaram-me numa situação difícil, que era aquilo que estava a dar dezenas de milhares de contos de lucros todos os anos. Era uma fonte de dinheiro que a Intersindical nunca tinha tido, nunca tinha tido nada de parecido, e começaram, portanto, a querer que eu fizesse coisas em vez de ter lucros para não pagar impostos, até aí concordo, mas com coisas que não tinham nada a ver com o turismo, que era, por exemplo, fazer, imagina, nos anos 83, 84, estar a fazer anúncios de viagens na revista de um sindicato por 2 ou 3 mil contos, nos anos 80. Quer dizer, correu o risco de ficar sem a carta para ser diretor de uma agência de viagens é preciso fazer os exames e passar por determinadas formalidades, e portanto eu corri o risco de ficar sem esse título profissional e mesmo ir para a grelha ou qualquer coisa, por causa de uma coisa que não tinha nada a ver com o turismo. Eu disse à Intersindical, que era a minha patroa, eu disse, pá, eu fico muito satisfeito por dar a sindical 10 mil, 20 mil, 30 mil contos por ano. Quanto mais melhor, vai todo dinheiro, vai todo. Agora,
vocês são a intersindical. Bem, aquilo já não existe agora, portanto posso falar. Portanto, na altura, não era intersindical, eram 6 dirigentes sindicais que teoricamente eram os donos da empresa. Claro. E, portanto, o dinheiro da empresa acabava por ir para a intersindical. Com isso consegui fazer muitas coisas, estou muito satisfeito por isso. Mas quando começaram a querer que eu, por exemplo, num orçamento de 40 mil euros por ano, que eu gastasse quase 50 mil, mais do que aquilo que estava com os salários todos, para publicidade na revista dos metalúrgicos, eu compreendo, portanto, aquilo era uma forma de apoiar os sindicatos. Os sindicatos, mas eu era agente de viagens e, portanto, tinha licença do Serviço de Turismo para poder dirigir a agência, tinha o alvará, não posso fazer coisas dessas. Entretanto, houve um colega que trabalhava noutra agência, que era o meu subchefe e que estava disposto a fazer isso. E eu saí da Agiturismo nessa altura. Portanto, Portugal tinha aderido à CEE. Eu, na altura, nunca acreditei que Portugal e Espanha pudessem entrar. Portanto, na altura discutiu-se muito, agora vê-se quem manda nisto é a União Europeia, mas na altura não se... A ideia que se tinha era quase ao contrário, era que Portugal não tinha condições para entrar na CEE e, portanto, acabaria por não entrar, por não cumprir os mínimos necessários, que é como hoje, sei lá, a Roménia também entrou, a Bulgária entrou, mas aqueles dos países da ex-Jugoslávia também, eles querem todos ir, mas a UE, a União Europeia, não os aceita, porque ia destabilizar muito, portanto, iam precisar de tantos subsídios que iam dar cabo depois de muitos programas políticos, sanitários, culturais, etc., da União Europeia a nível central, e, portanto, depois perdi. Sim, então, estava a dizer que estava convencido que a adesão que não era viável. E, portanto, portanto, estava consciente disso, mas a intersindical, portanto, começou a forçar-me no sentido de dar ao dinheiro de estímulos sindicais que eu estava com medo de perder a carteira, e então foi nomeado outro era o meu subchefe, passou ele a chefe de Agiturismo, e eu fiquei mais livre para... eu tinha colegas de curso que, entretanto, já estavam a trabalhar na Comissão Europeia, na altura na Comissão Europeia, na CEE, e eles disseram, mas João, lá tem para Bruxelas, não quer dizer mais, tu falas não sei quantas línguas, tu entras com facilidade, porque quer dizer mais... E eu disse, vou sair da Agiturismo, olha, vou tentar. E, portanto, entrei já com Portugal como país membro, portanto, o meu primeiro salário, não sei se vocês fazem ideia do que se ganha, do ganho os funcionários da classe A na União Europeia. O meu primeiro salário de entrada foi o de quase 12 mil euros por mês. E eu era solteiro e sem filhos. Isso no ano de 87. Porque se eu fosse casado e com filhos, ainda tinha não sei quantos mais alcabalas e uma escola própria para os miúdos e não sei o que mais. De modo que eu saí da Agiturismo, saí da Agiturismo, vou tentar a União Europeia. Nunca pensei ir para a União Europeia, até porque não acreditava que Portugal viesse a entrar. Claro. E acabei por ir para lá. E depois fiquei lá, acabei por fazer lá a minha carreira na tradução. Cheguei tive lá tantos anos que pude chegar ao escalão máximo, mas o que é curioso é que eu tinha feito o curso de gestão no ISE. Primeiro comecei por economia, mas depois mudei para gestão. Tinha feito o curso de gestão para melhor dirigir a Agiturismo, porque eu tinha de germânicas, não percebia nada de contabilidades e coisas assim, queria saber como é que se faziam as coisas. E, entretanto, a junção das germânicas com a gestão, e portanto, balanços, contabilidades e esse tipo de coisas, acabou por ser determinante no meu destino dentro da tradução, porque toda a gente vinha chatear. Um texto pode ser sobre saúde, sobre indústria, sobre não sei o quê, cultura, não sei o que mais. Agora, todas as leis têm uma parte que é o financiamento. Claro. Portanto, não há praticamente nenhum documento, seja sobre o que for, que não tenha uma parte económica ou financeira que esteja lá também.
E os meus colegas, na maioria, eram formados em línguas, havia outros que eram de direito, havia outros que eram de outras coisas, até tinha lá um que era médico, que estava a trabalhar, mas porquê? Porque a Comissão Europeia e as outras instituições europeias fazem leis sobre tudo e mais alguma coisa. Exato. Todos os campos da vida, exato, da indústria, a medicina, a saúde, tudo. A União Europeia faz legislação sobre tudo. Exato. E eu, portanto, como tinha a gestão e tinha antes feito as germânicas, para mim traduzir a parte da gestão, os termos económicos, não era problema. Então, tinha uns colegas todos em cima de mim, então jogo como é isto, jogo como é aquilo, jogo como é aquilo outro. E de repente, eu apenas sem pensar em mais nada, mas apenas para poupar o meu tempo, em vez de estar a responder a 500 perguntas por dia, toda a gente que me aparecia no gabinete a perguntar coisas, resolvi fazer uma reunião, reservei uma sala e resumi aquilo que os colegas portugueses, espanhóis, franceses, ingleses iam para lá perguntar todos os dias. Eu disse, olha, vou fazer uma sessão aí de 2 horas, pá, inscreve, vais para lá e eu despacho-me de estar aqui sempre a ser interrompido no meu serviço. Vocês fazem o vosso serviço e ninguém vos interrompe. Eu aqui, tenho toda a gente e perguntaram coisas de economia e finanças. Para todos os decretos que há para ti, todos os decretos têm uma parte que é económica e como é que financia, como é que paga e não sei o quê. Então fiz essa reuniãozinha para me despachar daquilo tudo. Bem, aparece-me à reunião mais de 100 colegas de todos os países, porque esse tipo de problemas da linguagem económica financeira não era conhecido dos tradutores portugueses, nem dos espanhóis, nem dos franceses, porque a maior parte deles eram formados em línguas, porque eles eram tradutores, não é? E portanto, eu faço isso, parece-me aquela coisa. Acabei por o meu chefe de secção não estava muito satisfeito por eu, em vez de me dedicar à tradução, estar a perder tempo a preparar um curso e depois a fazer outro curso, sempre a ser interrompido. E ao fim de quase 20 anos na tradução, o Serviço de Formação da Comissão Europeia acabou por me contratar para, dentro da tradução, só fazer formação para os tradutores. Portanto, os meus últimos anos, os últimos 6 ou 7 anos na Comissão Europeia, foram dentro do Serviço de Tradução a formar tradutores na linguagem económica financeira, que era aquilo que eles não... Porque você vê, eu não sei se já mencionei aqui, portanto, o caso do ativo passivo, não é? Portanto, sim. Nem todas as línguas parece igual, aquelas línguas que a gente conhece, ativo passivo em espanhol, ativo passivo em francês, ativa passiva em alemão e todas as outras línguas é igual. Mas a língua mais usada na União Europeia, sobretudo depois da adesão dos países de leste, dos antigos países de leste, a língua mais usada para comunicação interna era o inglês. E no inglês, por acaso, essas palavras são as mesmas, o ativo passivo, em todas as línguas, em inglês não é assim. Porque o ativo são os assets, o balanço, e o passivo são as liabilities. E o balanço também não é o balance, porque balança. O balanço é o balance sheet. Ou seja, a folha onde aparecem os balanços ou saldos de todas as subcontas das empresas. Claro. E, portanto, esse tipo de... Portanto, eu tinha feito as duas coisas por acaso. De repente, os colegas todos viram que eu respondia aquilo, e então eu nos últimos 6 anos, acabei por ter que sair dentro da tradução, continuei na tradução, mas passei a ser só formador. Foi a parte que eu mais gostei nos meus 30 e tal anos, nos meus 30 anos lá, foi a parte em que estive a formar colegas na terminologia económica financeira, com base no inglês, porque a maior parte dos textos que nos apareciam para traduzir eram o inglês, sobretudo depois da adesão dos antigos países de leste. O francês praticamente desapareceu, o alemão também praticamente desapareceu, só esporadicamente é que apareciam. Era quase tudo a escrever em inglês, com mais ou sem erros. E, portanto, eu acabei tinha ido para a universidade por um acaso, tirei depois da gestão por outro acaso, e acabei a ser formador. Foi a parte, digamos, da minha vida profissional mais rica, que mais me satisfez. Foram esses 5 ou 6 anos finais da minha estadia na Comissão Europeia, em que eu, dentro do serviço de formação, só estava no serviço, só fazia formação e dava formação sobre
a terminologia económica e financeira a colegas de todos os 20 e tal países da União Europeia. Foi logo que acabei, não posso queixar-me profissionalmente de nada, foi decorrer tudo sempre muito bem, tive muita sorte e ainda bem. E então, quando resolvi falar aqui, fazer o livrinho, foi também com base nessa minha experiência, porque entretanto, pronto, fui vendo problemas básicos que havia, tinha tido a sorte de ser primeiro as germânicas, onde ainda tinha tido cadeiras que entretanto já ninguém estuda, fonética, linguística geral, etc. Mas sobretudo a fonética acho que desapareceu de todos os currículos, ninguém agora sabe como é que se formam os sons, quais são as diferenças entre os sons, etc, etc, etc. E portanto, resolvi juntar essas diversas coisas e então, pronto, eu traduzi durante muitos anos, traduzi muita coisa para Caminho, agora para todos os nomes que eles tiveram e agora página a página. Fiz para lá muitas traduções de muitos livros, sobre tudo que era Marx, Engels, tudo que metia economia, eles mandavam, e sobretudo aquilo que era originais alemão, mandavam para mim, porque para traduzir do francês e do inglês havia sempre bastante gente, não é? Do alemão não havia praticamente ninguém e havia traduções de Marx e Engels a partir de francês, edições russas em francês, ou edições russas em inglês, mas a partir do original alemão, de Marx e Engels não havia muitos dois, de modo que fiz muitas traduções para Caminho através a partir dessas coisas anteriores. Eu, entretanto, não sei que horas são, mas eu ainda não falei do livro. Mas já fez a introdução? Já fez a introdução.